Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O reino dos escorpiões. A garra do general roçou meu pescoço com uma frieza que nenhum frio do deserto pode igualar. 3 metros de obsidiana viva. Um ferrão que poderia me perfurar antes que eu piscasse. E eu, de joelhos na areia negra, sem armas, sem saída, tudo por um antídoto que ninguém no mundo havia conseguido sem pagar com a vida. Eu havia cruzado o deserto mais perigoso do mundo, sobrevivido às suas tempestades, encontrado um reino que não aparece em nenhum mapa, e agora estava aqui a um movimento de morrer para entender como cheguei a este momento, por que desafiei a Rainha Vermelha por seu ferrão e o que realmente aconteceu entre nós. Fique comigo até o fim. Meu nome é Tomás Rivas. Há mais de 20 anos percorro regiões que não aparecem em nenhum mapa. Atravessei selvas onde a luz do sol nunca toca o solo. Dormi em cavernas com criaturas que os livros de ciência nem ousam classificar. Cacei, capturei, extraí e vendi praticamente tudo o que este mundo tem de estranho e valioso. Escamas de cobras que mudam de cor conforme a lua. Ovos de pássaros que voam mais alto que as nuvens. Venenos que curam, venenos que matam. Venenos que fazem um homem esquecer quem é. Presas do tamanho do meu braço. Carapaças que resistem ao fio de qualquer espada conhecida. Se existe uma criatura, existe alguém disposto a pagar por ela. Isso eu aprendi cedo. Isso é o que me manteve vivo. Meu posto no mercado das 1000 curiosidades é uma lenda em si mesmo. Não é um posto elegante. Não tem toldos de seda, nem prateleiras de madeira polida. É uma estrutura velha, com tábuas irregulares, cabides de ferro enferrujado, e frascos de todos os tamanhos empilhados em uma ordem que só eu entendo. Cheira a terra úmida, a cera de vela e a algo que os visitantes sempre descrevem como cheiro de perigo. Gosto dessa descrição. O perigo, pelo menos para mim, sempre teve um preço justo. Mas há algo que nenhum cliente conhece quando entra em meu posto, algo que guardo com mais zelo do que qualquer veneno raro ou relíquia antiga. Em uma prateleira de madeira atrás do balcão, entre um frasco de escamas azuis e um dente de besta marinha, há um desenho. Minha filha Lucia o fez quando tinha 5 anos. Ela me desenhou com um chapéu enorme e uma lança na mão, perseguindo o que ela imaginava que era um dragão, embora o desenho se pareça mais com um lagarto com asas de borboleta. Embaixo, ela escreveu com aquela letra torta de crianças pequenas: Meu pai é o mais corajoso do mundo. Não há objeto em meu posto que valha o que vale esse papel amassado e manchado de carvão. Não há criatura em nenhum canto do mundo que valha o que ela vale. Lucia tem 12 anos agora. Ela tem o cabelo escuro da mãe que morreu quando Lucia tinha 3 anos e tem meus olhos, essa cor indefinida entre o cinza e o verde que parece mudar conforme a luz. Ela é curiosa de uma maneira que às vezes me assusta. Faz perguntas que os adultos não ousam fazer. Lê tudo o que cai em suas mãos e, apesar de viver neste mercado caótico, cheio de criaturas raras e negócios perigosos, Lucia tem uma forma de ver o mundo que é completamente sua. Ela não teme o desconhecido, fascina-se por ele. Lembra-me de mim quando era jovem, antes que o mundo me ensinasse a temer algumas coisas. Era uma manhã normal, ou assim eu pensava. Lucia estava sentada no banco de madeira ao lado do meu posto, lendo um livro sobre botânica que eu havia conseguido para ela com um viajante do norte. O mercado fervilhava ao seu redor. Os gritos dos vendedores, o ranger das rodas dos carros, o cheiro de especiarias e couro curtido. Eu estava atendendo a um alquimista que procurava cristais de veneno de aranha de caverna quando ouvi o baque. Um baque suave, como se algo caísse sem fazer barulho. Me virei. Lucia estava no chão, o livro aberto ao lado dela, os olhos fechados.
Não me lembro exatamente o que senti naquele momento. O cérebro humano tem uma forma estranha de se proteger dos golpes mais duros. O que eu lembro é que cheguei ao lado dela antes que o alquimista terminasse sua próxima frase. E lembro que quando a peguei em meus braços, sua pele estava ardendo, uma febre que não fazia sentido algum para o calor daquele dia. E lembro de suas mãos, suas pequenas mãos que normalmente sempre tinham alguma mancha de tinta, estavam completamente brancas, como se o sangue tivesse se retirado para algum lugar dentro dela. Levei-a à doutora Helena Vargas, não porque fosse a mais próxima, mas porque era a mais honesta. Helena tem uma clínica pequena na extremidade oeste do mercado, onde os alquimistas dão lugar aos médicos e os remédios fantásticos coexistem com a ciência real. Eu a conhecia há anos. Era uma das poucas pessoas neste mercado que me dizia a verdade, mesmo que me doesse ouvi-la. Ela a examinou por horas. Eu esperei do lado de fora, de pé, incapaz de sentar. As pessoas passavam, o mercado seguia seu ritmo sem se importar com o que acontecia naquela clínica pequena. E eu pensei pela primeira vez em muito tempo o quão insignificante pode parecer a dor de um homem quando o mundo continua girando como se nada fosse. Helena saiu com uma expressão que não era de médica, era de pessoa. E isso me disse tudo o que eu precisava saber antes que ela abrisse a boca. Tomás, disse ela, e sua voz tinha uma textura que eu nunca tinha ouvido antes. O que Lucia tem não é uma doença comum. Nunca a vi. Não está em nenhum livro que eu conheça. Seu sistema está reagindo como se estivesse lutando contra algo que não deveria estar ali, algo que vem de dentro. O que isso significa? Significa que não tenho tratamento para isso. Ainda, repeti, porque naquela palavra havia algo a que me apegar. Helena me olhou por um momento antes de continuar. Há algo, uma possibilidade remota. Há anos, um viajante me falou de uma substância presente no veneno de uma criatura que habita no deserto negro. Uma substância que atua diretamente no tipo de processo que está destruindo Lucia por dentro. Não é um veneno como os que você conhece. É uma reação biológica única, uma arquitetura química que não existe em nenhuma outra criatura do mundo conhecido. Que criatura? Perguntei, embora já sentisse em meu peito a resposta como um peso de pedra. A chamam de a Rainha Vermelha, disse Helena. Um escorpião, uma soberana, uma lenda, segundo a maioria. Mas eu acredito que ela existe. Silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo grande demais para fazer barulho. E o prazo. Helena baixou o olhar. O processo que Lucia tem está acelerando. Se ela não receber a substância nas próximas 48 horas, o dano será irreversível. Tomás fez uma pausa. 48 horas. Se você está sentindo o peso desta jornada, deixe-me nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Não voltei a entrar para ver Lucia naquela noite, não porque não quisesse, mas porque se a visse dormida com aquela palidez estranha e aquela febre silenciosa, eu sabia que não conseguiria sair e precisava sair. Precisava me mover. Precisava fazer a única coisa que sei fazer bem, buscar o que não pode ser encontrado. Caminhei pelo mercado com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, pensando, o deserto negro. Eu o havia cruzado uma vez há mais de 10 anos, em sua faixa mais estreita, com uma caravana de 15 pessoas, das quais apenas 8 chegaram ao outro lado. Não por feras, pela tempestade. A tempestade no deserto negro não é como nenhuma tempestade que você já viu. Não é vento e chuva. Aquela areia negra que se move como se tivesse vontade própria, que busca as frestas da sua roupa, do seu equipamento, da sua pele, que tapa o sol até que o mundo se torne completamente negro ao meio-dia e dentro dessa escuridão você se perde. Não em termos de direção, em termos de existência. Eu vi homens fortes entrarem em pânico naquela escuridão de uma forma que nenhum monstro teria conseguido provocar. E além da tempestade, segundo as histórias, estava o coração do deserto, onde os escorpiões construíram seu reino,
onde ninguém que não fosse de sua espécie havia chegado e retornado para contar. Meus pés me levaram sozinhos até a tenda de Dom Aurélio. Era tarde, mas a luz de sua lâmpada estava sempre acesa. Dom Aurélio não dorme como as pessoas normais. Dom Aurélio existe em um estado permanente de vigília que eu, em 20 anos de conhecê-lo, nunca consegui explicar completamente. Sua tenda é um labirinto, prateleiras que chegam ao teto, repletas de objetos que vão do ridículo ao impossível. Caixas de madeira com etiquetas escritas em idiomas que ninguém mais fala. Mapas enrolados que rangem velhos. Figuras de materiais que não sei nomear. E no centro de todo aquele caos, Dom Aurélio com sua barba branca longa e seus olhos pequenos e brilhantes, que parecem ter visto demais deste mundo para se surpreender com algo. «Tomás!» disse ele, sem tirar os olhos do livro que estava lendo. «Eu sabia que você viria esta noite.» «Como sabia? Porque você tem a cara de um homem que não tem tempo para mentir para si mesmo. E essa cara só aparece quando alguém que você ama está em perigo.» Sentei-me em frente a ele sem que me pedisse. «Preciso saber como chegar ao reino dos escorpiões», disse diretamente. Sem rodeios, sem histórias no meio, apenas o caminho. Aurélio fechou seu livro lentamente. Me olhou por um tempo que pareceu mais longo do que foi. «Ninguém chega ao reino dos escorpiões, Tomás. Preciso do veneno da Rainha Vermelha. Para Lucia. 48 horas. Outro silêncio diferente do anterior. Este tinha peso de decisão. «Não vou te dizer o caminho», disse finalmente, «porque nenhum mapa que eu tenha chega até lá. Mas vou te dizer quem pode te orientar uma vez que você esteja dentro do deserto.» Ele pegou um papel e escreveu algo. «Há um lugar na segunda jornada de caminho, passando as dunas do norte, onde o vento sempre gira em espiral, mesmo sem tempestade. Os nômades chamam esse lugar de o olho. Lá sempre há alguém que sabe. Mas, Tomás...» Ele me deteve com a mão quando quis pegar o papel. «O que você vai encontrar nesse reino não é o que você pensa que é. Prepare-se para isso.» «Para quê exatamente?» «Para descobrir que o monstro que você procura não existe.» Peguei o papel e saí sem responder. Não tinha tempo para conselhos de ancião. Passei pela barraca de Rulock antes de ir me preparar. Rulock, o escaravelho, era uma daquelas presenças do mercado que as pessoas evitavam não por perigo, mas por olfato. Sua barraca era, digamos, distintiva. O cheiro de excrementos de feras gigantes não é algo que se esqueça facilmente, mas Rulock sabia coisas. Os boatos do mercado chegavam a ele antes de ninguém, porque ninguém o olhava diretamente, e isso o tornava invisível de uma forma que eu sempre havia admirado secretamente. Era um escaravelho antropomórfico de aproximadamente minha altura, com um casco de cor marrom escuro, com reflexos violeta e olhos redondos que brilhavam com uma inteligência que contrastava brutalmente com o contexto de seu negócio. Quando me viu entrar, levantou uma de suas patas dianteiras com algo que poderia ser interpretado como um cumprimento. «Tomás Rivas», disse com sua voz grave e lenta, «você tem cara de urgência. Rulock, você ouviu algo sobre o deserto negro ultimamente? Caravanas, nômades, expedições...» O escaravelho rolou lentamente um de seus barris para o lado e se apoiou nele. Uma caravana voltou há 10 dias. Os 6 que saíram, voltaram 6. Isso não acontecia há muito tempo. Diziam que algo havia mudado no deserto, que as tempestades se movem de forma diferente agora, como se o deserto estivesse respirando de outra maneira. O que mais? Que viram luzes nos cânions do sul. Luzes vermelhas, não de fogo, mais parecido com quando os minerais brilham sob a lua, mas se moviam. Ele me olhou com aqueles olhos redondos. «Tomás, é o que eu penso que é?» «Provavelmente.» Rulock assentiu lentamente. «Então, leve água para 3 dias, mesmo que vá por apenas 2. O calor no coração do deserto consome o dobro do que você calcula. E ele leva algo de valor, não de valor comercial, algo de valor real. Os nômades não se movem por ouro.» Eu o olhei.
Como você sabe isso sobre os nômades? Rulock sorriu, ou pelo menos pareceu sorrir. Porque alguns dos meus melhores clientes são nômades, Tomás. Os resíduos das bestas do deserto são os mais valiosos que existem. Estamos em bons termos há anos. Saí da barraca dele com o cheiro impregnado nas minhas roupas e a mente a mil. Me preparei em 2 horas. Água para 3 dias, provisões secas, equipamento de navegação, roupas projetadas para o calor extremo. Minhas ferramentas de casa, mais por hábito do que por expectativa real de usá-las. E no bolso interior da minha jaqueta, dobrado com cuidado, o desenho de Lucia, o dragão borboleta, meu nome torto em letras de menina pequena. Antes de sair, parei na porta da clínica. Não entrei, apenas parei na porta. Do outro lado, Lucia dormia. Eu podia imaginá-la perfeitamente. Sua respiração lenta, suas mãos brancas sobre o cobertor e essa coisa estranha que a consumia por dentro, trabalhando em silêncio, sem pressa, sem piedade. Volto, disse em voz baixa, embora ninguém me ouvisse. Eu sempre volto. Saí para o mercado antes do amanhecer. O céu era de um azul tão escuro que mal se distinguia do preto. As estrelas estavam todas e ao norte, onde o horizonte terminava e começava o deserto negro, o céu parecia um pouco mais escuro ainda, como se até a noite tivesse respeito por aquele lugar. Caminhei, depois corri, depois voltei a caminhar quando o sol começou a subir e o calor começou a ter consistência. A ter peso, a se sentar sobre os ombros como uma carga física. O deserto começou como costuma começar, lentamente. Primeiro a terra comum vai cedendo à areia clara, depois a areia clara vai escurecendo, primeiro marrom, depois cinza, depois aquele negro vulcânico que dá ao deserto negro seu nome. E à medida que você avança, o silêncio muda. Não é que haja mais silêncio, é que o silêncio que há é de um tipo diferente, como se o deserto absorvesse o som de uma forma que nenhum outro lugar faz. As primeiras horas foram de pura navegação. Me orientei pelas estrelas durante a noite e pelo sol durante o dia, ajustando a direção para o norte e nordeste, onde, segundo o papel de Aurélio, eu deveria encontrar as dunas espirais que apontavam para o olho. O calor era exatamente o que eu lembrava. Não um calor que te sufoca, mas um calor que te esvazia, que te seca de dentro para fora, que transforma cada pensamento em um esforço maior do que o habitual. Pensei em Lucia durante todo o caminho. Não podia evitar. Em como ela aprendeu a ler antes do que deveria. Em como uma vez me perguntou se as criaturas que eu caçava tinham medo. A pergunta me surpreendeu tanto que levei vários dias para responder. Algumas sim, eu disse finalmente. E o que você faz quando elas têm medo? Ela me perguntou. Eu as capturo de qualquer forma, respondi. Houve um longo silêncio. Isso não está certo, papai, ela disse. Ela tinha 9 anos e estava certa, mas eu não soube o que dizer. Então, apenas comecei a pensar naquela resposta desde aquele dia. O olho apareceu no final da minha primeira jornada completa de caminho, quando o sol começava a descer. Não era um lugar que se anunciava de maneira espetacular. Era simplesmente um lugar onde o vento girava. Uma espiral de areia fina que se elevava, dava uma volta perfeita e voltava a cair uma e outra vez, como se o próprio ar estivesse desenhando um círculo. Sem razão meteorológica aparente, sem vento externo que o justificasse. Eu estava descansando junto a uma formação de rocha escura quando o ouvi. Um passo, um único passo, atrás de mim. E quando me virei, lá estava ele. Eu não saberia descrever bem os nômades das tempestades se tentasse. Há algo neles que resiste à descrição exata. Ele estava coberto de tecido de uma cor que era simultaneamente todas as cores do deserto e nenhuma específica. Seus olhos, a única coisa visível, eram de um cinza brilhante que parecia ter luz própria, alto, magro, de uma maneira que, em qualquer outro contexto, pareceria fragilidade, mas que aqui parecia exatamente o oposto. Você busca o reino? Disse. Não era uma pergunta.
Busco a Rainha Vermelha. Uma longa pausa. Muitos a procuraram. Eu sei. Nenhum voltou para contar. Alguns voltaram, disse o nômade com uma calma estranha. Só que já não eram os mesmos que haviam ido. Eu não soube o que responder a isso. Tenho 48 horas, disse. Minha filha está morrendo. Preciso do veneno da rainha. Não como arma, como cura. O nômade me olhou durante um tempo que parecia existir fora do tempo normal. Então, lentamente, tirou algo de entre seus tecidos. Um objeto pequeno, plano, de cor vermelho escuro. Uma pedra polida com a forma de um ferrão estilizado gravado em sua superfície. Mostre isto nas portas do canyon, disse. Podem te matar de qualquer forma, mas podem não. Por que você faz isso? Porque você carrega o peso de um pai, disse simplesmente. Esse peso eu reconheço. E antes que eu pudesse perguntar algo mais, ele não estava mais lá, não se afastou. Não foi embora, simplesmente deixou de estar. Fiquei com a pedra na mão por um momento, pequena, vermelha, com o ferrão gravado. Pesava mais do que deveria para o seu tamanho. A segunda noite no deserto foi diferente da primeira. A primeira havia sido de movimento, de orientação, de calor físico. A segunda foi de outra coisa. O céu se limpou completamente a um ponto que eu nunca tinha visto, com uma clareza de estrelas que fazia o firmamento parecer tridimensional, como se você pudesse estender a mão e tocar a segunda camada. E o deserto, a essa hora da madrugada, começou a brilhar. Era exatamente como Rulo havia descrito. Não era fogo, era mineral. Os grãos de areia negra, a certos ângulos de luz da lua, emitiam um brilho avermelhado que transformava a paisagem inteira em algo que não pertencia a este mundo. As dunas brilhavam com esse vermelho suave e pulsante. Os cânions à distância pareciam esculpidos em âmbar escuro. E o silêncio era agora de um tipo completamente novo. O silêncio do sagrado. De um lugar que sabe que existe antes de você chegar e continuará existindo depois que você for embora. Caminhei toda essa noite. Não conseguia dormir. O tempo se consumia. Lucia se consumia com ele. Cada hora que passava era uma hora a menos das que eu tinha. E o calor do dia seguinte chegou antes do esperado, batendo como algo concreto, como se o deserto tivesse se impacientado. Foi durante essa manhã que a tempestade apareceu. Não deu sinais prévios ou, se deu, eu não soube lê-las. Simplesmente, em questão de minutos, o horizonte que antes era claro se tornou uma parede de areia negra que se movia em minha direção com uma velocidade que não correspondia ao vento que eu sentia, como se a tempestade gerasse seu próprio vento de dentro. Me cobre, tecido em volta do rosto, os olhos protegidos pelos óculos que sempre uso para essas situações. Me colei contra a formação de rocha mais próxima e deixei a tempestade passar por cima de mim. Não quero dizer que sobrevivi facilmente, não é? A tempestade durou o que pareceu horas, embora eu não possa precisar. A areia batia em cada superfície exposta do meu corpo com uma força que não era do som. Era um rugido constante, baixo e total, que não deixava espaço para nenhum outro pensamento que não fosse sobreviver ao próximo segundo. E a escuridão que a tempestade trouxe era absoluta. O tipo de escuridão que faz a mente começar a inventar formas, a ver coisas que não estão lá, a ouvir vozes no rugido do vento. Pensei em Lucia. Pensei no rosto dela quando eu contava histórias das minhas expedições antes de dormir. Ela sempre me pedia para não pular as partes de medo. As partes de medo são as mais importantes, papai, ela dizia. Porque é quando o personagem decide quem é de verdade. 12 anos e já sabia disso. Quando a tempestade passou, a paisagem havia mudado. As dunas eram diferentes. As formações de rocha haviam ficado parcialmente enterradas. E diante de mim, visível agora onde antes eu só havia visto de um certo plano, havia a entrada de um canyon de rocha negra que se erguia de ambos os lados como muros de uma cidade esquecida. E em sua boca, de pé como estátuas, havia duas figuras. Escorpiões.
não a versão pequena do animal que se conhece. Figuras antropomórficas de mais de 2 metros de altura, com carapaças de um negro brilhante, garras que em repouso pareciam tão grandes quanto meu torso, e ferrões curvados sobre suas costas que alcançavam mais 1 metro adicional. Usava uma armadura, mas não era a armadura colocada sobre o corpo, era parte do corpo em si, reforçada com materiais escuros que eu não reconheci, e seus olhos, múltiplos, pequenos, brilhavam com uma inteligência que não era a de um animal. Parei a uns 20 metros deles. Tirei a pedra vermelha do nômade. A segurei em alto com o ferrão gravado para eles. Não sei o que esperava. Talvez que a olhassem e me deixassem passar. Talvez que a ignorassem e me atacassem. O que eu não esperava foi o que aconteceu. Um deles inclinou levemente a cabeça. Não em sinal de boas-vindas, exatamente, em sinal de reconhecimento. Como se a pedra dissesse algo que eu não entendia, mas ele sim. Um falou. Sua voz era profunda, com uma ressonância que vinha da carapaça, como quando se bate em um grande sino. Estrangeiro, por que razão um humano se aproxima das portas do reino? Escolhi minhas palavras com cuidado. Vim pela minha filha, disse. Não por conquista, não por guerra, não por curiosidade, só por ela. Preciso falar com a Rainha Vermelha. Outro longo silêncio. Ninguém fala com a Rainha Vermelha, disse o mesmo. Só os do reino. Eu sei, mas vim de qualquer forma porque não tenho alternativa. Houve uma pausa tão longa que comecei a calcular minhas opções de fuga. Então o guarda que havia falado fez um gesto com uma de suas garras, um gesto que pareceu um sinal para o interior do cânion. Siga-me, disse, e entramos. O cânion era mais profundo do que parecia de fora. As paredes de rocha negra se erguiam de ambos os lados com uma verticalidade que bloqueava o céu até transformá-lo em uma faixa estreita de azul muito acima. O solo estava esculpido, não de maneira artística decorativa, mas funcional. Degraus, canais para a água, marcas de orientação. Isso não era uma rota natural. Era uma obra de engenharia. Uma obra antiga, desgastada por séculos de uso, mas inconfundivelmente intencional. À medida que avançávamos, o cânion se abria e o que apareceu diante de mim quando as paredes se separaram o suficiente para revelar o que havia atrás foi algo que mudou de forma permanente e irreversível a forma como eu entendia este mundo. Uma cidade esculpida inteiramente na rocha negra dos cânions, não construída sobre o solo, mas escavada dentro das paredes, com entradas que eram portas, com saliências que eram varandas, com estruturas que conectavam ambos os lados do cânion, como pontes em diferentes alturas. E nessa cidade, vida, movimento, escorpiões de todos os tamanhos movendo-se com propósito, com ferramentas nas garras, com cargas nos carapaças, filhotes que corriam entre as patas dos adultos, adultos que conversavam, trabalhavam, discutiam. Pequenos mercados, fogões, o som de instrumentos que eu não reconhecia, uma civilização completa, funcional, antiga, uma civilização que existia aqui, no coração de um deserto que o mundo exterior considerava inabitável, enquanto o resto do mundo construía suas cidades e suas histórias sem saber que isso existia. Eu, que me considerava um homem que havia visto tudo o que o mundo tinha a mostrar, fiquei completamente imóvel. O guarda esperou um momento com paciência. A primeira vez que você vê o reino, ele perguntou. E em sua voz havia algo que poderia ter sido orgulho. A primeira vez, eu disse, com honestidade, muitos reagem assim. Uma pausa. Os poucos que chegaram me conduziram para dentro da cidade. Pelo caminho, alguns escorpiões pararam para me olhar, não com hostilidade exatamente, com algo mais parecido com a avaliação que qualquer ser inteligente faz ao encontrar algo desconhecido em seu território. Eu também olhava, não podia evitar. Havia estruturas com símbolos gravados na rocha que eu não reconhecia como nenhuma língua conhecida. Havia escorpiões que pareciam usar roupas, materiais enrolados em torno de seus cascos,
de uma maneira difícil de descrever, mas inconfundivelmente cultural. Havia cheiros, especiarias que eu não conhecia, algo que poderia ter sido incenso, o cheiro mineral e seco da rocha negra aquecida por um sol que aqui, entre os canyons, chegava em ângulos estranhos. O guarda me levou a um espaço que não era exatamente uma sala de espera, mas servia como tal. Um nicho amplo esculpido na parede do canyon, com superfícies planas para sentar e uma vista direta para o centro da cidade. Ele me deixou ali com um gesto que claramente significava: não se mova. Eu não me movi. Observei. O tempo passava e eu o sentia como algo físico, como areia escorrendo entre os dedos. Cada minuto que passava era um minuto a menos. A contagem regressiva de Helena girava em minha cabeça com uma precisão cruel. Horas. Já não dias. Horas. Foi então que chegou o general Carset. Soube antes que alguém me dissesse: há pessoas e criaturas cuja presença precede sua aparição física. Uma mudança no ambiente, uma forma em que os que estão próximos modificam sua postura. Carset media quase 3 metros. Seu casco era de um negro tão profundo que quase absorvia a luz com reflexos que lembravam obsidiana vulcânica. Seu ferrão era o maior que eu já tinha visto, curvo e brilhante como uma arma de guerra. E seus olhos, quando me olharam, não tinham a avaliação curiosa dos outros. Tinham a frieza calculada de um general que perdeu guerreiros e tomou decisões impossíveis. Humano, disse ele. Sua voz ressoou nas paredes do canyon de uma maneira que fez vibrar algo dentro do meu peito. Você chega ao nosso reino sem convite. Você chega com uma pedra que não lhe pertence, dada por alguém que não tinha o direito de lhe dar. E você tem a audácia de pedir audiência com a rainha. Sim, eu disse. Tudo isso está exatamente correto. Uma pausa muito longa. Você sabe o que aconteceu com os outros que chegaram aqui? Ouvi versões, nenhuma com finais felizes para o visitante. E ainda assim você está aqui. Minha filha está morrendo, eu disse. E eu disse isso sem drama, sem ornamento, apenas o fato simples e devastador. Tenho poucas horas. Preciso do veneno da Rainha Vermelha. Não para mais nada senão para salvá-la. Você pode me matar depois, se isso dita sua lei, mas primeiro me deixe falar com ela. Caret me olhou por um tempo que parecia destinado a intimidar e funcionou. Não vou mentir. Algo na presença daquele ser ativava em mim algo primitivo. Algo que meu corpo reconhecia como perigo de uma maneira que nenhum treinamento consegue eliminar completamente. Espere, disse ele finalmente, e se foi. Se esta história está chegando à sua alma, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la hoje. Esperei 1h30, talvez 2 horas. O sol cruzou seu ângulo sobre o canyon. As sombras mudaram. O pequeno mercado que eu podia ver de minha posição continuou sua atividade com uma normalidade que, em qualquer outro contexto, teria sido reconfortante. Aqui simplesmente me lembrava que este mundo tinha seu ritmo independentemente do que me acontecia. Pensei no que vim fazer. Pensei nisso 1000 vezes desde que Helena me deu a notícia. Em minha cabeça, o plano era simples em sua brutalidade. Chegar, encontrar a criatura, extrair o veneno. A Rainha Vermelha era, em minha imaginação, uma besta grande em algum ninho escuro. Um predador solitário e selvagem. Meu trabalho era penetrar até aquele ninho, superar a defesa e pegar o que eu precisava. Era o que eu sempre fizera. Mas aquela cidade que se estendia diante de mim com toda a sua complexidade e sua antiguidade e sua humanidade. Aquela palavra que de repente soava absurda, mas era a única que funcionava para mim. Aquela cidade mudava tudo. A Rainha Vermelha não era uma besta em um ninho escuro. Era a soberana de uma civilização e o que eu precisava, o que ela tinha, era sagrado para seu povo. Não era um recurso natural. Era parte de quem ela era. O guarda voltou. A rainha o receberá. Eu me levantei. O desenho de Lucia roçou minhas costelas do bolso interno. Um lembrete silencioso.
O caminho para a sala de audiências foi uma jornada que vou lembrar até o último dia da minha vida. Atravessamos o coração da cidade. Cruzamos pontes sobre vazios que davam vertigem. Passamos por espaços que eram templos, claramente com aquele tipo de silêncio pontual e deliberado que só existe em lugares de culto. Vi símbolos que se repetiam. O ferrão estilizado, parecido ao da minha pedra, gravado em umbrais e paredes. Vi escorpiões jovens sendo instruídos por adultos em alguma disciplina que não pude identificar. Vi, em uma varanda alta, uma figura que ficou imóvel ao me ver passar e que me observou com uma intensidade que só pode vir de algo que raramente vê algo novo. E então a sala. Não era uma sala do trono no sentido que eu teria imaginado. Era uma caverna grande no interior da rocha, com o teto perfurado em vários pontos para deixar entrar colunas de luz que caíam diretas e precisas sobre o chão de pedra polida. Nas paredes gravadas em baixo relevo, histórias naquela escrita que eu não reconhecia, gerações de história, supus o registro de um povo e, ao fundo, sobre uma elevação de rocha natural que servia de trono sem ter sido projetada para isso. A Rainha Vermelha. A primeira coisa que notei foi a cor. Não era o vermelho brilhante e agressivo que se associa ao perigo. Era um vermelho profundo, quente, quase dourado nas bordas de seu casco, onde a luz das colunas o tocava. Um vermelho que lembrava mais as brasas do que o fogo. Um vermelho vivo, mas sereno. Seu tamanho era similar ao de Karset, mas sua postura era diferente. Onde ele era toda a tensão militar, ela era quietude. Uma quietude que não vinha da falta de poder, mas da absoluta consciência dele. Seus olhos me encontraram antes que eu a visse completamente. Olhos compostos, múltiplos, brilhantes, de um âmbar profundo e naqueles olhos algo que eu não esperava encontrar. Curiosidade genuína. Karset estava à sua direita. Guardiões do ferrão, meia dúzia, formados em semicírculo em ambos os lados. O silêncio da sala era de uma densidade que quase tinha textura. Parei-me a uma distância que me pareceu respeitosa. Não fiz nenhum gesto de ataque, nem de submissão calculada. Apenas parei e olhei diretamente para aqueles olhos. Ela falou primeiro. Tomás Rivas, disse ela. E o som do meu nome em sua voz, com essa ressonância que vinha de algo maior que uma garganta humana, foi uma experiência que não tem equivalente em nada que eu tenha ouvido antes. Não era ameaçador, era simplesmente grande, como se meu nome pronunciado assim existisse em uma dimensão adicional. Ouvi falar de você. Os nômades falam dos mercadores do norte. Dizem que há um que nunca mente sobre o que vende. Tento não o fazer. Eu disse, bem, então diga-me, sem mentiras, o que você veio fazer? Respirei fundo. Vim pegar seu veneno, eu disse, para salvar minha filha. Isso era o que eu pensava fazer quando saí do mercado há 2 dias. Chegar aqui, enfrentar o que fosse necessário enfrentar e pegar o que eu precisava. Era meu plano. Uma pausa muito breve nos olhos dela. Era, confirmei. Antes de ver sua cidade, antes de entender o que você é, o que são todos vocês, fiz uma pausa. Não posso fazer isso. Não dessa maneira. Não posso entrar aqui e pegar algo sagrado de um povo que o protege com tudo o que tem, porque isso é o certo para eles. Mesmo que minha filha morra por essa decisão. O silêncio que seguiu essas palavras foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio que ocorre quando algo importante é dito pela primeira vez em um lugar que há muito tempo espera ouvi-lo. Vi Karset se mover ligeiramente. Não em minha direção. Apenas um pequeno movimento de algo que poderia ter sido surpresa. Os guardiões permaneceram imóveis. A rainha me observou por um longo tempo. E então vim pedir-lhe, eu disse, não para tomar, para pedir. Sei que provavelmente a resposta é não. Sei que qualquer estrangeiro que chegou aqui antes não chegou para fazer o que estou fazendo agora, mas não tive outra opção senão tentar da única maneira que me pareceu honesta. Outro silêncio ainda mais longo.
A rainha vermelha se moveu pela primeira vez desde que entrei. Não foi um movimento grande. Simplesmente inclinou a cabeça para o lado com aquela lentidão de quem tem tempo infinito, embora o mundo esteja acabando ao seu redor. Quantos anos tem sua filha? 12. Como ela se chama? Lucia. O que Lucia faz quando não está doente? A pergunta me pegou desprevenido. Me pegou tão desprevenida que tive que piscar antes de responder. Lê, faz perguntas. Desenha criaturas que inventa. Eu fiz uma pausa. Uma vez, ela me desenhou perseguindo um dragão. O dragão tinha asas de borboleta. A rainha olhou suas garras por um momento. Tenho uma filha também, disse ela. Ela se chama Aksha. Tem 8 ciclos. Sua voz mudou sutilmente ao dizer esse nome. Apenas alguém que sabe o que é amar um filho pode reconhecer essa mudança. Os ciclos aqui são diferentes dos anos do seu mundo, mas a idade da infância é a mesma em qualquer espécie. A mesma curiosidade, o mesmo modo de ver o mundo, sem os filtros que os adultos acumulamos. Não respondi. Não havia nada que eu pudesse acrescentar a isso. A rainha voltou a me olhar. Ouço muito dos mercadores do norte, disse ela, de como tratam as criaturas, de como as caçam, capturam, extraem e vendem. Ouvi coisas que fizeram meu guarda pedir o fechamento completo das rotas do norte. Não baixei o olhar. Mereço ouvir isso. Fiz essas coisas, eu disse. Cacei criaturas que mereciam algo diferente. Vendi materiais que provavelmente não deveria ter vendido. Não posso desfazê-lo, concordou a rainha. Não pode. Mas posso lhe dizer que o homem que chegou aqui não é exatamente o mesmo que saiu do mercado há 2 dias. E o que sairá daqui, seja qual for o resultado, não será o mesmo que entrou. A Crasha me olhou durante o que pareceu um ciclo completo daquela coluna de luz que nos dividia. Então ela se virou para Karset. Houve uma troca breve entre eles, naquele idioma de ressonâncias que eu não entendia. Karet respondeu algo curto. Sua postura ainda era militar, mas algo nela também havia mudado. A rainha se virou novamente para mim. O veneno do meu ferrão, disse ela. É o veneno do meu ferrão. Não é meu da maneira em que são suas ferramentas. É parte do que sou, parte do que meu povo considera sagrado, porque é a fonte de nossa força e nossa história. Nenhum estrangeiro pediu acesso a ele e voltou para contá-lo. É verdade. Eu sei, eu disse. Mas também é verdade, continuou ela, que nunca antes nenhum estrangeiro chegou a este lugar sem vir para tomar, sem vir armado daquela arrogância que diz que o que pertence a outro pode ser tomado se a razão própria é suficientemente urgente. Fiquei em silêncio. Tomás Rivas, disse a rainha, e mais uma vez meu nome em sua voz foi algo que existiu além do simples som. Você chegou aqui com a intenção de tomar, e no caminho encontrou algo que mudou essa intenção. Isso é raro, mais raro que qualquer criatura que você tenha caçado em toda a sua vida. Ela se moveu, desceu lentamente de seu trono natural de rocha e se aproximou até ficar a cerca de 3 metros de mim. De perto, o vermelho de seu casco era ainda mais complexo. Não era um só vermelho. Eram dezenas de vermelhos sobrepostos como as camadas de um amanhecer visto do fundo de um cânion. Não vou te dar o meu ferrão, disse ela. O mundo parou, mas vou te dar o que você precisa. O mundo voltou a se mover. A Crasha ergueu uma de suas garras e a estendeu para um dos guardiões que se aproximou, trazendo um pequeno recipiente de um material escuro que eu não reconheci, fechado com uma tampa que parecia fundida ao corpo do recipiente. O guardião o ofereceu à rainha, que o tomou com uma delicadeza que contrastava completamente com o tamanho de sua garra. Há maneiras de extrair o necessário sem tomar o que não deve ser tomado, disse ela. Esta é a nossa medicina, a mesma substância que você procura, extraída de forma que não viola nada do que aqui é sagrado. Ela me estendeu. Não te dou porque você merece. Te dou porque Lucia não tomou nenhuma das decisões que trouxeram seu pai até aqui. E porque um mundo onde os filhos pagam as dívidas dos pais é um mundo que nenhuma civilização, nem a sua nem a minha, deveria construir.
Peguei o recipiente com mãos que não estavam totalmente firmes. Pesava pouco, mas o peso que carregava era outro. Por quê? Perguntei. E era a única pergunta que não era estratégica nem tática, mas simplesmente humana. Por que você faz isso? A rainha me olhou com aqueles olhos âmbar que continham gerações de sabedoria. Porque sou uma mãe, disse ela, simplesmente. E porque há diferença entre um homem que vem tomar e um homem que vem pedir. Essa diferença importa, mesmo que nem sempre seja recompensada. Carcete deu um passo à frente. Há condições, disse ela, com uma voz que não deixava espaço para negociação. Ouço, disse eu. Primeiro, o que você viu aqui não se vende, não se descreve, não se usa para guiar outros até estas portas. O reino permanece desconhecido para os mercadores do norte. Aceito. Segundo, o tipo de casa que você praticou. As criaturas que vivem em liberdade no mundo. Quando você voltar, mude isso. Não pedimos que você se torne outra pessoa da noite para o dia. Pedimos que a distância entre quem você é e quem deve ser diminua, não que cresça. Demorei um momento para responder a isso. Não porque duvidasse, mas porque merecia ser respondido com algo mais do que uma resposta rápida. Eu mudo, disse eu. Eu mudo porque já estava mudando antes de chegar aqui, só que ainda não tinha dito em voz alta. Carrete assentiu com um aceno pequeno, militar, que dizia mais do que seu tamanho sugeria. A rainha falou uma última vez. Vá, Tomás Rivas. Vá salvar sua filha. Uma pausa. E quando Lucia estiver bem, conte a ela que o mundo tem mais civilizações do que as que aparecem nos mapas. Que há povos em lugares que os homens chamam de desertos. Que a diferença entre o monstro e o soberano às vezes é apenas a perspectiva de onde se olha. Seus olhos âmbar brilharam com algo que em um ser humano teria sido chamado de ternura. Parece que ela já sabe. A julgar pelo dragão com asas de borboleta. Saí da cidade dos escorpiões com o recipiente contra o peito e o coração em um estado que não tinha nome preciso em nenhum idioma que eu conhecesse. O caminho de volta foi diferente, não porque o deserto tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado dentro dele. Corri quando pude, caminhei quando o corpo não tinha mais nada a dar. Dormi 1 hora, talvez 2, no ponto mais frio da segunda noite, com o recipiente apertado contra a palma da minha mão. O olho estava onde eu o deixara, com sua espiral de vento eterno, e ao lado dele, como se o tempo não tivesse passado, o nômade de olhos brilhantes. Retorne, disse ele. Retorno, disse eu. Com o que eu procurava, com o que eu pedi, disse eu. E a diferença entre as duas palavras não me escapou. O nômade assentiu muito lentamente. Então, algo se curou antes mesmo que sua filha tomasse o remédio? Disse ele. Não respondi. Não era preciso. Cheguei ao mercado das curiosidades com as últimas horas do prazo se esgotando. O mercado estava em seu burburinho de meio da manhã, quando irrompi nele com as roupas esfarrapadas, a areia negra ainda grudada em cada superfície do meu corpo e os olhos de alguém que viu coisas que mudam a forma como se vê o mundo para sempre. Helena me viu chegar da porta de sua clínica. Sua expressão foi de alívio primeiro e depois de algo mais complexo quando viu o recipiente em minha mão. Você tem, disse ela. Eu tenho. Como conseguiu? Me deram, disse eu, simplesmente. E diante da pergunta em seus olhos, me deram porque pedi em vez de tomar. Helena trabalhou por 3 horas. O tratamento era preciso e complexo, com uma substância que nenhum livro de medicina conhecido teria sido capaz de catalogar em uma dosagem que exigiu toda a experiência e intuição de uma médica que passou décadas aprendendo os limites entre a ciência e o que existe além dela. Eu esperei do lado de fora. Dessa vez, sim, me sentei. Quando Helena abriu a porta, seu rosto disse tudo antes que ela pronunciasse uma única palavra. E eu, Tomás Rivas, o homem que cruzou desertos impossíveis e enfrentou criaturas que os livros de ciência não ousam classificar. Chorei na porta daquela clínica
como não chorava desde o dia em que enterrei a mãe de Lucia. Quando entrei para vê-la, Lucia estava acordada, ainda pálida e com uma fraqueza que levaria dias para ceder, mas acordada. Com aqueles olhos que eram os meus em seu rosto pequeno, olhando para mim com a mistura de alívio e reprovação que só uma filha pode dirigir ao seu pai. "Papai", disse ela, "você tem areia negra até nas sobrancelhas." Eu ri. Foi a primeira risada real em 4 dias. "É possível?" disse eu. "Você foi ao deserto negro." "Sim." "Encontrou o que procurava?" Pensei em Akrasha. Em seus olhos âmbar, no pequeno recipiente que ela me dera com sua garra enorme, em Karset e suas condições, no Nômade e sua espiral eterna, na cidade esculpida em rocha negra que brilhava vermelha sob a lua. "Encontrei mais do que procurava", disse eu. Lucia me olhou com aquela curiosidade sua que não tem filtros. "Como é o deserto?" "A criatura", disse eu. "Aquela que tem o veneno que me curou." Eu a olhei por um momento. "É uma rainha", disse eu, "de uma civilização que leva séculos construída no coração do deserto. Tem uma filha da sua idade mais ou menos e tem a sabedoria de alguém que sabe que a diferença entre o monstro e o soberano depende de quem escreve a história." Lucia processou isso com aquela lentidão séria que tinha para as coisas importantes. "Você agradeceu a ela?" "Sim." "Foi o suficiente?" "Não", disse eu honestamente. Nunca é o suficiente quando alguém te dá algo que você não tinha direito de pedir. Lucia assentiu como se isso fizesse todo o sentido do mundo para ela. "Porque fazia. Papai", disse ela depois de um momento. "Conte tudo desde o começo." E eu, que levava 20 anos contando histórias de expedições e criaturas e cantos do mundo onde o perigo tem preço, me sentei na cadeira ao lado de sua cama e comecei a contar. Não a versão do caçador profissional, não a versão do mercador de curiosidades, a versão do homem que cruzou o deserto negro, perdeu e recuperou algo em suas tempestades, e chegou até o reino de um povo que ninguém conhece, para descobrir que o monstro que buscava nunca existiu, que o que existia era muito mais complexo, muito mais antigo e muito mais belo do que qualquer besta que eu jamais tivesse caçado. Passaram-se semanas, Lucia se recuperou completamente. Aquele processo raro que a estava consumindo por dentro cedeu à substância de Akrasha como se nunca tivesse havido resistência. Helena documentou o tratamento com a precisão obsessiva que a caracteriza, embora saiba perfeitamente que não pode publicar nada disso em nenhum texto médico sem ter que explicar de onde provém a fonte. Meu posto no mercado mudou. Não de maneira dramática nem da noite para o dia, mas mudou. Fui eliminando as mercadorias que vinham de capturas que eu já não podia justificar. Ovos de criaturas em liberdade, venenos extraídos de animais que teriam sobrevivido sem minha intervenção, materiais cuja cadeia de obtenção não suportava o tipo de olhar que Lucia me ensinara a aplicar quando tinha 9 anos e me perguntou o que eu fazia com as criaturas que tinham medo. Rulok, o pelotista, me viu reorganizar o posto uma tarde e ficou olhando por um tempo. "Você parece outro", disse ele, finalmente. "Eu sou outro", disse eu, em processo de sê-lo pelo menos. "O que você encontrou no deserto?" Eu o olhei. "Encontrei uma civilização que leva séculos existindo sem que ninguém do mercado saiba que existe. E descobri que o que eu considerava uma caçada era, sob outra perspectiva, algo completamente diferente." Rulok assentiu lentamente. "Sempre soube que o deserto guardava mais do que mostrava", disse ele. "Os resíduos que consigo das bestas do sul têm uma complexidade que não corresponde a animais simples. Sempre suspeitei que havia algo mais organizado por trás. Há confirmação. E não lhes devemos a sua descoberta." Rulok me olhou com aqueles olhos redondos e inteligentes. "Concordo", disse ele, simplesmente. "Dona Aurélio foi o último em quem pensei. Voltei à sua loja uma tarde, quando o mercado começava a esvaziar-se e as lâmpadas se acendiam uma a uma ao longo das ruas estreitas. O ancião estava exatamente onde eu o deixara, como se o tempo não passasse da mesma maneira para ele que para o resto dos mortais. Vi-o entrar sem surpresa.
Você voltou, disse ele. Alguma vez duvidou que eu o faria? Duvidei que voltasse como o que você era, disse ele. Isso era o que eu esperava que não acontecesse. Sentei-me em frente a ele. Você tinha razão, disse eu. O monstro que eu procurava não existia. O que você encontrou? Uma rainha? Uma civilização? E a resposta a uma pergunta que minha filha me fez há 3 anos e a qual eu não tinha respondido bem. Aurélio sorriu. Era a primeira vez que eu o via sorrir de verdade, em todos os anos que o conhecia. E a resposta que, quando uma criatura tem medo, a pergunta correta não é como capturá-la de qualquer maneira. A pergunta correta é: por que ela tem medo e como fazer com que ela não precise ter? O ancião assentiu por um longo tempo. Essa é a resposta, disse ele. Demorou mais do que o devido, mas é a resposta. Hoje Lucia tem 13 anos. Continua lendo tudo o que cai em suas mãos. Continua fazendo perguntas que os adultos não ousam fazer. E em seu quarto, ao lado dos livros e dos mapas, e dos frascos com amostras que eu lhe trago de minhas expedições, há algo novo. Uma pedra pequena, plana, de cor vermelho escuro, com um ferrão estilizado, gravado em sua superfície. Não a dei eu. Ela a encontrou na bolsa da minha jaqueta quando voltei do deserto, sem que eu soubesse. A nômade que a havia passado não a havia recuperado. Ou talvez sim, ela havia previsto que chegaria às mãos de alguém que soubesse guardá-la melhor do que eu. Lucia a tem em sua prateleira e nunca me perguntou de onde veio. Acho que ela já sabe. Ou acho que ela sabe que há perguntas a que a resposta chega melhor quando não se força. O desenho do dragão borboleta continua em meu posto. Sempre estará lá. Mas agora, ao lado dele, há algo mais. Um pequeno frasco vazio do material escuro que não reconheço. O mesmo em que a Crasha me entregou o que salvou minha filha. Eu o conservo vazio, não como troféu, mas como lembrança. Lembrança de que o mundo é maior do que cabe em qualquer mapa. De que as civilizações existem nos lugares que chamamos de vazios. De que a diferença entre tomar e pedir pode ser a diferença entre perder e ganhar algo que nenhum mercado pode quantificar, e de que, às vezes, os presentes mais transformadores não nos são dados em resposta aos nossos méritos, mas em resposta à nossa humanidade. Ao momento preciso em que deixamos de ser caçadores e começamos a ser simplesmente pessoas que admitem o que precisam. Minha frase mais conhecida ainda é a mesma. Se existe uma criatura, existe alguém disposto a pagar por ela. Mas, ultimamente, quando alguém a ouve, eu me corrijo sozinho, porque o que aprendi no coração do deserto negro, na cidade de Rocha Negra que brilha vermelha sob a lua, é que nem tudo que existe no mundo está disponível para ser adquirido. E há coisas que se recebem, que se dão, que se compartilham e que o ato de receber com humildade, de pedir em vez de tomar, tem uma dignidade que nenhuma caça, por mais hábil que seja, pode igualar. A Crasha me ensinou isso com um gesto que não precisava ter feito, com um pequeno recipiente que continha algo insubstituível para seu povo e que decidiu dar de qualquer forma, não porque eu o merecesse, mas porque Lucia não merecia morrer pelas decisões de seu pai. E porque uma mãe, mesmo no coração do deserto mais inóspito do mundo, reconhece o peso de outra mãe. Mesmo que a outra mãe não esteja mais lá, mesmo que o pai que carrega esse peso o tenha levado sozinho por anos, mal e a tropeços, com mais presas no posto do que conversas em casa. Há uma lição em tudo isso que me custou 48 horas de vida ou morte para compreender, mas que Lucia soube instintivamente aos 9 anos com uma pergunta simples. Às vezes, a criatura não é o monstro. Às vezes, o monstro é você. E o primeiro passo para deixar de ser é chegar à porta do outro, olhar nos olhos dele e dizer: não venho para tomar, venho para pedir. Essa diferença muda tudo. E assim, no mercado das 1000 curiosidades, a história de Tomás Rivas começou a ser contada de outra forma. Não como a história do caçador que conseguiu o impossível, mas como a história do pai que chegou ao coração do deserto, disposto a perder tudo.
E encontrou na generosidade de uma rainha que não lhe devia nada, a versão de si mesmo que sua filha. Sempre soube que existia. O deserto negro continuou sendo o deserto negro. As tempestades continuaram sendo tempestades. E em seu coração, na cidade de Rocha Negra, que só brilha para aqueles que chegam sem armas nos olhos, a rainha Rojarra continuou governando seu povo com a sabedoria de quem sabe que a maior fortaleza não está no que se protege, mas no que se escolhe dar. Algumas histórias não terminam, mudam de forma e seguem. Fim. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.